Olá pessoal, tudo bom? Se você quer aprender como a abertura do diafragma influencia na profundidade de campo da sua fotografia, acompanhe esse vídeo a seguir. Antes de mais nada, eu vou falar brevemente sobre a abertura do diafragma. Para quem não conhece, a abertura do diafragma é uma analogia à pupila do olho, ou seja, ela abre e fecha controlando a quantidade de luz que vai entrar na câmera. E isso vai influenciar na profundidade de campo. Aí, então, caímos em outra definição. O que é a profundidade de campo? A profundidade de campo é a área nítida da foto, ou seja, é a área que estará mais focada. E aí vai depender de 3 configurações básicas para você estabelecer uma profundidade de campo maior ou menor. Isso vai influenciar também a estética da sua foto. Então é muito importante a gente saber controlar esses 3 itens básicos para você controlar a profundidade de campo que você quer na sua fotografia. Vamos analisar os 3 itens que compõem e influenciam a profundidade de campo. O primeiro item, como eu já falei anteriormente, é um item que influencia bastante, é a abertura do diafragma. E a regra é a seguinte: quanto mais aberto for o diafragma, mais luz vai entrar e menor vai ser a profundidade de campo. E ao contrário também, quanto mais fechado, menos luz vai entrar e maior vai ser a profundidade de campo. Então é muito importante você saber essa regra para você definir se você quer, por exemplo, um fundo mais desfocado ou um fundo mais focado na sua fotografia. O segundo item que influencia na profundidade de campo é a chamada distância de trabalho. Isso quer dizer o quê? É a distância entre a câmera e o objeto. E a regra é a seguinte: quanto mais próximo for do objeto, menor ou mais curto vai ser a profundidade de campo. E quanto mais distante for o objeto, maior vai ser a profundidade de campo. E o terceiro e último item que compõe e influencia a profundidade de campo é a distância focal da sua lente. E a regra é a seguinte: quanto menor for a distância focal, maior vai ser a profundidade de campo. E quanto maior for a distância focal, menor vai ser a profundidade de campo. Então, por exemplo, lentes grande-angulares vão ter profundidade de campos maiores e as teleobjetivas vão ter profundidade de campo menores, mais curtas. Temos fotografia com grande profundidade de campo, aquelas fotografias que são feitas com lentes grande-angulares, como por exemplo fotografia de paisagens ou de arquitetura, em que você vê praticamente todas as regiões em foco, que é chamado de foco infinito. Ao contrário, temos pequena profundidade de campo em fotografias que usam lentes teleobjetivas, como por exemplo fotografia de natureza ou fotografia de esportes de futebol. Como eu disse anteriormente, é importante a gente ter o controle da profundidade de campo da sua fotografia para ter um controle estético também. Então, como por exemplo, se você quer ter um fundo mais desfocado, você vai ter uma atenção maior do observador para a região que estará focada. Então, se você tem, por exemplo, uma cena que seja muito poluída atrás, se você desfoca, você consegue realmente atrair mais atenção e deixar um pouco mais limpo esse fundo. Então você usa desses artifícios para desfoque ou para focagem também. Então se você realmente quer ter todas as áreas da sua fotografia em foco para compor a cena, você tem que fazer as suas configurações para buscar esse resultado, tá bom? Lembrando do primeiro item que eu falei sobre a abertura do diafragma, esse item é um dos que mais influencia na profundidade de campo. Então a gente precisa lembrar do controle estético da sua fotografia. Então, por exemplo, se você quer ter uma fotografia com grande profundidade de campo, você necessariamente vai ter que fechar mais o diafragma.
e isso vai influenciar na sua fotometria, ou seja, ou você vai ter que aumentar o ISO ou diminuir a velocidade do clique. Mas aí a gente tem que lembrar novamente do controle estético. Então, se você não quer ter movimento na sua foto, ou seja, deixar uma foto totalmente estática, você não pode usar baixas velocidades. Então, aí você vai ter que compensar em aumentar o ISO. E aí, se você aumentar muito o ISO, você tem mais ruído. Então, a gente precisa pensar em todos esses fatores para obter o resultado do seu controle estético que você mais deseja. Então é isso, pessoal. Espero que tenha aprendido sobre esses 3 itens que influenciam na profundidade de campo e façam bom uso deles. Se restou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe um like e até a próxima!